Vamos lá, vamos seguir falando aqui nesse início de morning sobre o coronavírus. Ontem muita coisa aconteceu, o governo federal informou que vai pedir ao Congresso que decrete estado de calamidade pública em razão da pandemia. Foi confirmada a primeira morte no país pela doença e o presidente Jair Bolsonaro disse que o seu novo teste para a Covid-19 deu negativo. Obviamente, se o exame desse positivo, a pressão sobre ele ia aumentar ainda mais. Desde que ignorou a recomendação médica e foi no domingo 15 de março se congratular com manifestantes que o apoiam às portas do Palácio do Planalto, o presidente da República vem recebendo críticas por sua postura pessoal diante da crise pelo coronavírus. Vini, vamos lá. Teve panelaço, a previsão é que tenha um outro panelaço hoje, né? Conta pra gente como é que foi. Na verdade, estava previsto este panelaço, Edgar, que começou aí a ser organizado pelas redes sociais para hoje, a partir das 8h30 da noite. Porém, o movimento acabou ganhando corpo já na noite de ontem, de maneira até espontânea, entre as 9 e 10 horas da noite. As pessoas foram fazendo aí o panelaço em algumas cidades do país, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, teve em Belo Horizonte, Porto Alegre, alguns registros em Recife, Brasília também teve o panelaço, e à medida que isso ia ganhando força nas redes sociais, as pessoas iam replicando também como uma maneira de protesto aí aos últimos atos do presidente Jair Bolsonaro, de ter participado daquela manifestação do dia 15, né, mesmo contra a orientação aí do próprio Ministério da Saúde, daquele mesmo discurso que ele tinha dito dias atrás. Então, Edgar, eu vou pedir já para o Bruno começar a rodar aí para a gente estes atos que nós tivemos em várias regiões do país. Pode soltar, por favor, Bruno, o panelaço. Em São Paulo, por exemplo, Edgar, nós tivemos na Aclimação, na República, Consolação, Santa Cecília, Higienópolis, Bela Vista, Pompeia, Pinheiros, Perdizes, Jardins, Barra Funda, Vila Madalena, Vila Romana e Pinheiros. No Rio de Janeiro, teve registro de panelaço no Jardim Botânico, Copacabana, em Botafogo, Humaitá, Lagoa e Laranjeiras. Em Brasília, lá na Asa Norte. E como eu disse, também outros registros aí em Porto Alegre, em Recife e também em Belo Horizonte. A gente vai acompanhando alguns dos vídeos que foram colocados ontem aí pelas redes sociais, um panelaço acompanhado de gritos de fora Bolsonaro. E é um movimento simbólico, Edgar, porque foi justamente este movimento que foi o símbolo dos protestos também e das manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff e que depois acabou originando as manifestações de rua, mas enfim, talvez seja um primeiro manifesto aí mais incisivo contra os atos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos lá, Adriles, o panelaço, né, através dessa manifestação popular, vem norteando de alguma forma os rumos da política brasileira nos últimos anos. Aí o Vini trouxe, por exemplo, o exemplo do que começou a gerar um movimento maior e mais forte contra a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, qual que é a tua opinião a respeito? Você acompanhou? O que você pensa disso? Eu dormi cedo, mas eu acompanhei, acho legítimo. Acho o principal interessante que venha sempre de bairros mais abastados, economicamente mais abastados e pessoas mais conscientes da cidadania. O presidente, falar de maneira muito clara, agiu de maneira irresponsável quando tocou os manifestantes naquele domingo, sabendo que estava de quarentena sobre a possibilidade de um vírus. O teste do vírus deu negativo, mas isso, de forma alguma, anula a irresponsabilidade e o gesto do presidente. Mas a gente tem que perceber o seguinte, duas coisas. Uma coisa é o gesto e a palavra irresponsável de um presidente. Outra coisa é o gesto e a palavra responsável do governo sob a sua tutela. Em nenhum momento, pelo menos até agora, a palavra ou o gesto que foi responsável do presidente naquela circunstância, naquele momento, movido que seja pelo furor popular, o que também não desculpa, em nenhuma forma esse gesto e essa palavra irresponsável alteraram a ação extremamente irresponsável e a conduta ilibada do ministro da Saúde, Mandetta,
que fala, que dá todas as instruções. A gente tem agora, como vocês bem disseram, a questão da calamidade pública, que vai injetar mais dinheiro na economia, a possibilidade da ruptura do teto de gastos, porque a gente não está sob a premissa de um ideal para uma economia liberal, a gente vai ter que fazer novos leitos, a gente vai ter que injetar dinheiro na economia para salvaguardar empregos, salvaguardar trabalhos. O ministro fala o tempo todo da necessidade de um afastamento pessoal, de um isolamento, da possibilidade de home office em empresas, até do fechamento de restaurantes, bares, ou seja, de uma estrutura que possa, de alguma forma, fomentar e otimizar os danos, e sanar de alguma forma os danos maiores. Ou seja, existe uma ruptura entre o gesto irresponsável, circunstancialmente irresponsável do presidente e a ação responsável do governo. Hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, movido talvez por uma junta que deva ter educado ele melhor sobre o assunto. Eu já disse ontem que o presidente é um homem popular e precisa ver para quê. Eu acho que ele tomou consciência e falou que amanhã dará declarações, juntamente ao Rodrigo Maia, ao Toffoli e outros poderes constituídos da nação, sobre a urgência e alerta sobre o coronavírus. Que fique de alerta ao presidente que um gesto irresponsável, alargado, ainda que a figura simbólica dele não tenha alterado a responsabilidade do governo, nesse momento de uma crise nacional e internacional causada por essa pandemia, a figura de um presidente é necessária. É bom que ele tenha tomado tento e que amanhã vá dar uma resposta mais responsável à nação. Vamos ver se o povo vai acreditar nisso, porque, como eu disse aqui no início, essas manifestações, esses protestos, esse panelaço estava marcado para hoje, acabou sendo adiantado. Vamos ver se vai permanecer diante dessas novas posições que o Adriles está falando aí do presidente Jair Bolsonaro, mas é difícil crer num presidente que num dia estava pedindo para o povo repensar uma manifestação e 2 dias depois, 3 dias depois, estava junto com este povo, jogado nela, sendo negligente com a saúde pública, né? Então acho que esse panelaço é sintoma de um povo que, por mais que tenha votado no Bolsonaro com algum tipo de convicção, com algum tipo de esperança de que alguma coisa poderia mudar, contra aquilo que desejava ou achava ser um mal maior, esse povo ele não aguenta tudo. Esse povo ele tem um limite. E quando você brinca com saúde, quando você brinca com a vida das pessoas, esse limite ele chega. Então acho que o sintoma desse panelaço é justamente essa irresponsabilidade propagada por um presidente que até ontem estava dizendo que ia organizar festinha no sábado, mesmo diante de todo esse colapso que nós estamos vivendo. Então é hora do Bolsonaro realmente refletir, botar a mão na cabeça e tomar as medidas necessárias dessa crise que nós estamos vivendo. Ela é séria. O ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta... Ainda bem que nós temos o Mandetta na vem saúde. sendo muito elogiado. O Adriles falou dele, você citou também na tua fala ele vem sendo muito elogiado, inclusive por opositores desse governo. E aí eu me pergunto, né, quando falávamos aqui do que é a figura inspiradora de um líder, um líder de Estado, digamos assim, uma pessoa que ocupa o cargo no Executivo, o cargo mais alto do Executivo, o que ele pode inspirar na sua população. O Bolsonaro, ele nega, inclusive o próprio quadro técnico que trabalha para o governo do qual ele é o líder. Então, quer dizer, quando você diz brinca, Vini, eu acho que você faz uma observação muito pertinente, que até está levando pessoas que outrora apoiaram o Bolsonaro contra o que você classificou como, enfim, um mal maior, e foi assim detectado naquele raio-x, naquele momento político brasileiro, no momento da eleição, que alçaram o Bolsonaro ao cargo mais alto, à presidência da República, venham questionando essas posições. Até isso tem limite, né? Até as questões dentro do conservadorismo tem limite. Sim. Porque tem muito conservador, conheço vários conservadores clássicos que não toleram a figura de Bolsonaro. E agora estão tendo que se manifestar contra esse reacionarismo do Bolsonaro latente na figura do presidente. Esse reacionarismo do Bolsonaro, que é um erro pontual e circunstancial, ele não impede que o próprio Bolsonaro, movido por aquilo que eu chamo de uma ignorância calculada, ou seja, quando ele sabe que ele não entende do assunto, ele delega, e parece que voltou a delegar hoje, pela fala mais conscienciosa que ele teve, poderes a esses ministros que você bem elogiou, o próprio Luiz Mandetta, que se revelou um excepcional e responsável ministro da Saúde, ao Sérgio Moro, ao Paulo Guedes, ao Tarcísio, ou seja, ele formou uma equipe técnica excepcional para além de algum tipo de preconceito ou reacionarismo ou ignorância dele. Eu acho que a gente deve manter, mais uma vez eu digo aqui, o senso de proporções.
Ele errou, o Bolsonaro errou e errou feio, mas ele está voltando no erro. Então a gente tem que dar um voto de confiança e não sucumbir, não só à falta de senso de proporções, a uma eventual sanha golpista que a gente sabe que está incrustada, inclusive, dentre esses conservadores que você fala que rejeitam a figura do Bolsonaro, talvez não por uma espécie de reacionarismo, mas talvez por uma espécie de popularidade, de um caráter popular, que você falou exatamente da figura elementar e simbólica do Bolsonaro, que se comunica diretamente com o povo. Eu acho que exatamente essa desconfiança de que o povo seja sempre tutelado pela figura simbólica de um chefe de Estado é exatamente uma desconfiança do próprio princípio de democracia, às vezes. Eu acho que os conservadores, os mais limpinhos, os mais liberais, têm uma desconfiança em relação ao próprio povo e à própria democracia. Bolsonaro errou e errou feio nesse domingo, mas ele tá voltando atrás do erro. Já que você falou em golpe, eu acho importante a gente cobrar sempre mesmo responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, que diante dessa crise aí do coronavírus, não tem respondido, por exemplo, um negócio que ele levantou de maneira leviana sobre as fraudes nas eleições. Eletrônicas, das urnas eletrônicas. Então isso agora meio que foi esquecido, uma acusação grave dele. Então o que acontece? Não é só o ato de domingo, é um contexto de todas essas declarações, de todas essas falas, de muitos gestos do presidente Jair Bolsonaro. Essas panelas que bateram ontem, muitas delas saíram a primeira vez do armário, mas outras têm a mesma marca dos protestos contra Dilma Rousseff. Sim, parece-me que há uma unificação aí, Vini, no ponto que você toca, de pessoas que por conta dessa situação que vivemos, dessa pandemia, as pessoas vão se unificando em torno das evidências. Um objetivo comum, né? Um objetivo comum, em torno de evidências que vêm se repetindo na figura e nas ações do presidente. O presidente que tem essa rede social gigante, que sabe fazer uso dela, né? Que usou aí para divulgar vídeos de manifestação e tem usado pouco, por exemplo, para comunicar as questões relativas ao coronavírus. Concordo plenamente. Sabe? Ele poderia estar usando essa linguagem popular para mobilizar as pessoas, sabe? Não é hora para essas temeridades aí que ele tem feito. Sim. Ele tem que ser um presidente agora, porque pensa em toda essa crise que a gente vai passar, ainda panelaço, e ele cai em descrédito com toda a população. Sim. Mas o eventual impeachment também é uma maneira populista de piorar a situação, sendo que não se sustenta, de certa forma, Adriles, apesar de eu não gostar do Bolsonaro como presidente, eu acho que é uma hora de crise que exigiria a unificação e ele teria que sair desse lugar e entrar num outro canal. Resolver essa crise. Sim. Vamos lá, vamos saber do que pode ser politicamente aí um reflexo disso tudo que está acontecendo com Zé Maria Trindade em Brasília. Zé, uma vez decretado o estado de calamidade pública, o que mudaria na prática? Me parece que é evidente que uma questão orçamentária, a princípio, é o que vem à tona quando se fala em estado de calamidade pública. Bom dia, Zé. É um cheque em branco, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, há uma mudança de hábitos, uma mudança de postura no governo. Ao criar o gabinete de crise, o presidente Jair Bolsonaro levou para o Palácio do Planalto o debate e todas as atenções sobre o combate ao coronavírus. Uma mudança também que pode significar muito, vocês já falaram aqui, sobre o teste positivo de um dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, que é o general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, onde estão concentradas as informações que chegam aos ouvidos do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que não tem sintomas e tal, vai ficar indo em casa, mas esta mudança de hábito ontem já foi possível ver. A gente pode falar do decreto assinado pelo ministro Sérgio Moro, que dá poderes a policiais, inclusive de isolar, colocar em quarentena, levar para exames, né? Quem as pessoas ou mesmo os policiais desconfiam que seja positivo, ou seja, um poder muito grande, até sem a decisão judicial, poder de polícia, né? Além disso, há no Palácio do Planalto um contato direto com o Congresso Nacional. E de volta, o presidente, ao se reunir com os presidentes da Câmara e Senado, dá uma ideia de união geral contra o coronavírus. Esta decretação de um estado de calamidade foi uma sugestão, para você ter uma ideia, dos presidentes da Câmara e Senado e até de líderes de oposição. É um cheque em branco, não seria jamais aprovado no Congresso em outra situação e se não houvesse esse entendimento geral. O presidente pode mudar todo o orçamento, a peça orçamentária de 2020, depois de aprovado esse estado de calamidade, que
é um dispositivo novo, né? Ele fica aberto. O presidente pode transferir recursos sem o risco de pedaladas fiscais, sem o risco de crime de responsabilidade. Isso até o dia 31 de dezembro, o ano fiscal 2020. A aprovação parece garantida, porque até líderes de oposição me dizem que esperavam e até sugeriram ao presidente essa mudança. Ontem mesmo, no plenário da Câmara, foi aprovado o projeto que libera o governo para usar os recursos da saúde da maneira que achar melhor. É porque as verbas para a saúde estão carimbadas, são para obras, são para projetos, né? A partir desta lei, todo o dinheiro para a saúde pode ser usado de acordo com o gestor. Agora, sobre a política, o que eu entendi destas últimas movimentações é de que não se pode jogar o presidente Jair Bolsonaro diretamente nos braços de correntes radicais, tirando dele esse apoio aí do meio que você falou, de conservadores e tal, e deixando o presidente ali refém desses grupos radicais, e isso é muito perigoso. Ô Zé, então, houve uma mudança política e de gestão e de encaramento, Edgar. Me permita um comentário aqui, mas ele mesmo é que se joga no grupo desses radicais, ele mesmo é que se circunda dessas pessoas de pensamento mais radicais, dos núcleos ideológicos, fazendo esse movimento populista, só para citar aí, que eu acho que é o caso que não pode escapar, que é estar junto ao povo no momento em que a recomendação técnica e médica era de estar em isolamento, era de estar afastado disso. O que isso, na tua opinião, pode refletir aí no Congresso? Porque a gente já vê muitos articulistas, analistas, até conservadores no jornalismo, pessoas que antes endossavam muitas das ações, acreditavam e botavam uma esperança nesse governo de direita de Bolsonaro e de sua equipe técnica, obviamente, que agora já meio que tiram o pé da situação, que não toleram isso, que parece-me que chegaram em um limite que falam, olha, daí para diante é insanidade, é loucura, não dá para a gente seguir mais no apoio. Como isso, Zé, pode refletir nos votos dos quais dependem as reformas a serem implementadas, da base de governo, das pessoas que estão nesse chamado centrão que você mencionou, o quão isso pode refletir e atrapalhar o implemento das reformas? Há uma decisão do Congresso em socorrer o país, não o presidente Jair Bolsonaro, mas o país. E a política, eu sempre digo que é como um AVC. Logo depois do AVC, partes do cérebro morrem e aí há novas conexões. Então a política é assim, tem que viver através de novas conexões, novos caminhos. Então é por isso que mesmo adversários que não são tão ferozes assim do presidente Jair Bolsonaro se preocupam desta aproximação dele com grupos radicais e de isolamento. Houve uma reunião com a participação de Supremo e presidentes de Câmara e Senado, sem a participação do presidente Jair Bolsonaro. Essa segunda reunião prevista agora para amanhã, é possível que volte, né, esta união institucional, não de nomes, Sim. mas institucional. Há uma boa vontade, Edgar, eu nunca vi uma boa vontade assim do Congresso Nacional em aprovar medidas de combate ao coronavírus e também para reformas constitucionais. Então, aí o presidente ontem foi muito claro isso, eu não diria recuo, é um reposicionamento do governo, Sim. inclusive de unificação de linguagem. Muitos entenderam como um corretivo no ministro da Saúde, que está aparecendo mais do que o mestre, do que o chefe, do que o presidente, Pois né? é. Mas há uma unificação de linguagem no governo. Parece que o fotógrafo e tal foi lá no presidente Sim. e deu o conselho.